Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mariane, de Matemática e Geometria, e na aula de hoje eu vou revisar com vocês os conceitos importantes para o trabalho avaliativo. Lembrando que no trabalho avaliativo, na parte de matemática, cairá matemática financeira, tá? Então, essa matemática a gente utiliza no nosso dia a dia, principalmente na relação de compra e venda, certo? E a gente utiliza desconto, multa, pagamento à vista nesse tipo de relação. E a gente utiliza também o juro quando a gente faz um investimento ou um pagamento a prazo. Então, esses conceitos eles são bem utilizados na vida de vocês, não apenas em sala de aula. Então, o que vai acontecer? A porcentagem, ela corresponde a uma fração de denominador 100, tá? E ela vai representar uma certa parte do inteiro. Então, quando eu falo assim, por exemplo, 45% de um valor total, eu tenho duas formas de descobrir quanto que é 45%, por exemplo, de 780. Como que eu vou fazer isso? Eu posso falar que o 780 equivale a 100% e o x equivale a 45%, realizando assim o que eu chamo de regra de 3, tá? Eu vou multiplicar aqui cruzado, então o x vai ser 780 vezes 45 dividido por 100. Ou então, sempre que eu tenho uma porcentagem do total, eu faço a porcentagem, 45 centésimos, né, vezes o total, vezes os 780, porque aqui eu já posso cortar esse zero aqui, né, depois eu multiplico e termino de dividir. Então, isso daqui é um exemplo de como a gente utiliza a porcentagem para descobrir uma parte do inteiro, tá? E o que vai acontecer quando eu tenho desconto? Quando eu tenho desconto, eu não vou pagar mais 100% do valor. Eu vou pagar um valor que se encontra abaixo desse 100%. Então, também tem duas formas de encontrar qual que foi o desconto e quanto que a gente vai pagar. Por exemplo, se uma TV custa R$ 1.290 e eu tenho 15% de desconto, eu posso descobrir quanto que é 15% de 1.290 ou quanto que a pessoa vai pagar. Porque o valor inicial da TV é o nosso 100%, certo? Então, se eu vou ter um desconto de 15%, então eu não vou pagar mais 100%. Eu vou pagar 100 menos 15%, certo? Então, eu vou pagar 85% do valor. Então, eu posso fazer diretamente 85% de 1.290 ou eu posso descobrir quanto que equivale 15% de 1.290. Então, 15% de 1.290 seria 15 centésimos, que o 15% é uma fração de denominador 100, vezes 1.290. Aí a gente encontra esse valor de 193,50, que vai ser o desconto. Então, para descobrir o valor final, a gente pega os 1.290 e subtrai 193,50, encontrando 1.096,50. A segunda forma que eu falei era reduzindo o 100 do 15 e fazendo diretamente 85% de 1.290. Então, 85 centésimos de 1.290, que vai dar 1.096,5. Qual que é mais correto de fazer? Não tem. É o que vocês tiverem maior facilidade, que é o correto, tá? Agora, quando eu tenho uma situação de acréscimo, eu não vou pagar mais 100% do valor, eu vou pagar 100% do valor mais aquela porcentagem que eu estou acrescentando. Por exemplo, um acréscimo de 8% de 2.240. Eu posso fazer também descobrir quanto que é 8% de 2.240, 8 centésimos de 2.240, corta aqui o zero, né?
multiplico 8 por 224 e divido por 10, que vai dar R$ 179,02. Então, depois eu adiciono esse valor ao valor inicial, ou como eu vou ter um aumento de 8%, quer dizer que ao invés de ser 100%, eu vou ter 108%. Então, eu descubro quanto que é 108% de 2.240. 108 centésimos vezes 2.240. Eu corto zero aqui de novo, tá vendo? 108 vezes 224 e divido o resultado por 10, que daí já dá o valor final, 2.419,2. Certo, pessoal? Então, tanto o acréscimo quanto o desconto, vocês têm que decidir qual que é a forma que vocês acham mais correta de realizar, tá? Mais correta assim, mais fácil, as duas são corretas. E o que vai ser o juro? O juro é quando a gente vai cobrar um valor a mais pelo dinheiro que foi investido. Ou a gente recebe, né? Ou a gente paga esse valor a mais. Então, inicialmente, a gente tem que entender alguns conceitos importantes. O capital é o valor inicial do investimento ou pagamento. O montante é o valor final. E eu tenho a taxa de juro percentual, né? Que vai ser o aumento percentual e o período de tempo que esse juro fica, que esse dinheiro fica investido. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu tenho um juro simples, o juro ele é dado sobre aquele valor e é um juro que não muda. Por exemplo, o pai da Alice pegou um empréstimo de R$500. Alice pegou um empréstimo de R$500 com seu pai para quitar uma dívida no final de 4 meses, a taxa simples de 5% ao mês. Então, vocês têm que prestar atenção que aqui o tempo está em meses e a taxa também. Se o tempo e a taxa estiverem em unidades diferentes, aí a gente tem que fazer a conversão, tá? Então, como são 5% de 500, 5% de 500 são 5 centésimos vezes 500. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, 5 vezes 5, 25. Só que esse é o juro de um mês, não vão ser 4 meses, então a gente faz 4 vezes 25, ou seja, são R$100 de juro. Então, no final desse período, ela tem que devolver R$600 para ele. Então, o que vai ser o montante? O montante, que é o valor final, é o capital, que é o valor inicial investido, mais o juro, que foi aquilo que foi gerado. E o que é o juro? O juro é o valor do capital vezes a taxa percentual vezes o tempo que aquele dinheiro foi investido. Então, é assim que a gente calcula o juro simples. Já o juro composto é um juro sobre juro. Então, por exemplo, vamos olhar o mesmo exemplo da Alicia, só que agora é regime de juros compostos. E o juros compostos é um juro que rende mais, é um juro que tem na caderneta de poupança, que é um tipo de aplicação. Então, se fosse juro composto, no primeiro mês ela teria R$25 de acréscimo, de juro. Isso aqui não mudou. Então, o montante ao final do primeiro mês são R$525. Só que no segundo mês, os 5% não são em relação aos R$500, vão ser em relação aos R$525. Então, eu calculo o novo juro. 525 vezes 5 centésimos, que dá 26,25, e eu somo no valor que eu tenho até agora, que é ao 525. Então, meu valor final aqui, 551,25. Para o terceiro mês, o meu juro, ele vai depender do valor do montante final do mês anterior. Então, vai ser 521,25 vezes 5 centésimos, que vai dar 27,56. Daí, o que eu vou fazer? Eu somo esse 27,56 com o capital inicial, chegando em 578,81. E para o quarto mês, eu faço a mesma coisa. Descubro quanto que é 5% do montante do mês anterior, que é o 578,81. Então, vai dar uns 28,94, soma o valor anterior, né,
do montante anterior, que dá 607,75. Então, tá vendo, ó, que no regime de juro composto, o valor final ele é maior que no regime de juro simples. Então, qual que é a fórmula que a gente utiliza para calcular o juro composto? O montante, ele vai ser o capital, vezes 1 mais a taxa, elevado a t. Aí, como assim 1 mais a taxa? Vai ser 1 mais. Nesse caso, a taxa não era 5%, 5 centésimos? Então, a gente tem que passar esse valor para decimal. Então, vai ser 1 mais 0,05, certo? Ou seja, 1,05 elevado à taxa daquele período, certo? Daí, pessoal, para vocês treinarem essa parte, que é o que vai cair no trabalho avaliativo, eu estou enviando uma lista de atividades, tá? São apenas 11 exercícios sobre juro simples e juro composto. Eu peço que vocês me enviem a resolução pelo WhatsApp e qualquer dúvida já deixem escrito também. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e a gente se vê em breve.